E o anticorpo vai lá no bebê e dá por volta de 6 meses de proteção, 5 a 6 meses de proteção. E uma coisa não exclui a outra, Cláudia. Então a gestante pode tomar, todas as gestantes têm esse direito no SUS de tomar a vacina que é a Brisvo. E alguns bebês pelo SUS têm direito a tomar Beyfortus, que é esse anticorpo, que para somar proteção. Os prematuros, como eu falei, porque às vezes essa mãe tomou, mas ainda não deu tempo de produzir anticorpo, esse bebê nasceu antes, então ele toma. E bebês com problemas de saúde mais sérios, cardiopatias, pneumopatias, síndrome de Down, então eles podem receber Beyfortus também. E aí, por que vai, digamos assim, ter esse efeito de 5, 6 meses? Porque o seu corpo vai metabolizar esse anticorpo e acaba degradando. Então você tem ali uma janela em que o bebê fica mais protegido. Protegido não é blindado. Então, esse bebê, quando entra em contato com o vírus sincicial respiratório, porque é específico para este vírus, ele tem menos risco de caso grave, de internação, de óbito, mas ele ainda assim pode manifestar algum sintoma de bronquiolite. E ele pode ter bronquiolite por todos os outros vírus. Então, a gente está protegendo ele contra esse que é o principal e um dos maiores vilões e um dos mais graves, mas ele ainda assim pode pegar bronquiolite por outros vírus respiratórios. E o que faz a bronquiolite? Você disse sobre os sintomas, né? Isso. Então, começa com o nariz correndo, coriza, aquela coisinha que a gente conhece de gripe, e depois passa para o desconforto respiratório. Porque o vírus desceu e foi para a via aérea inferior. Então foi para a traqueia, brônquio e bronquíolo, que são aqueles tubinhos da via aérea mais baixa. E quando chegou ali, começou uma inflamação muito grande, bastante descamação de célula, bastante produção de muco. E isso, imagina um cano, né? O brônquio sendo um cano. Esse cano cheio de catarro e célula morta. É como se você tentasse respirar por um canudinho muito, muito fino. Fica difícil, então ele tem que se esforçar mais para respirar. E aí, entendendo isso, a gente sabe que vai ter um processo, um período, né, de descamação, de inflamação, então existe um pico de piora. Isso é muito importante da gente comentar. A bronquiolite, antes de melhorar, ela sempre tende a piorar. Existe o pico de sintomas, classicamente entre o 3º e 5º dia dos sintomas, contando a partir do início da gripe, né? Começou com tosse, espirro e coriza. 3 a 5 dias os sintomas de desconforto respiratório os mais intensos, e depois do 5º dia, uma melhora lenta e progressiva. Quanto mais novo o bebê, mais lenta é a melhora. Como é que é o tratamento durante a bronquiolite? Tudo depende do grau da bronquiolite. Se for levinha, um desconforto muito levinho, o bebê em bom estado geral, está mamando, está bem, essa mãe tem o amparo, né, de um serviço de saúde, vamos para casa, muita inalação com soro, lavagem nasal. Em alguns casos, broncodilatadora, a famosa bombinha broncodilatadora. Em alguns casos, fisioterapia respiratória, que ajuda bastante. Não é indicado para bronquiolite, sobretudo primeira vez que o bebê tem bronquiolite, entrar com antibiótico, nem corticoide, nem xarope para tosse, digamos assim. Né? Tá. Nosso cinegrafista Abdi, que é pai de um bebê lindo, Bernardo, tá com quantos meses o Bernardo, Abdi? Ele tá sem microfone, né? Ele tem uma pergunta para fazer. Claro. Quantos meses está o Bernardo? Boa tarde, 4 meses. 4 meses. Ele começou com a tosse, acho que tem uns 3 dias. Do nada, assim, ele dá umas 10 tossidas. E aí eu queria saber o que é melhor, só a inalação já adianta, ou lavagem nasal, ou faz os dois, o que seria? Então, responde já, porque é um assunto que vai ajudar muita gente. Sim. Vamos ver como é que a gente age diante de um quadro que é, de certa forma, comum. Claro que num bebê de 4 meses a gente nem espera essa tosse, né? Mas a gente fala sobre isso já. Deixa eu só antes entregar esse recadinho aqui pra você, porque eu sei que o Abdi, ele tá aqui, mas ó, é no esforço, no comprometimento, na dedicação mesmo, porque pai recente sofre, né? É muita demanda. Aí tem que tomar magnésio, gente, porque é a garantia de que os nutrientes dos alimentos que você ingere estão indo para os lugares certos, porque o magnésio é responsável pela absorção dos nutrientes, tá? Tem gente que tem aí queda de cabelo por falta de magnésio, tem gente que tem osteoporose, que tá ligada ao cálcio, mas por quê? Não teve magnésio,
para fazer essa distribuição da maneira correta, essa absorção da maneira correta. Precisa. Muita gente dormindo mal. O magnésio, ele também vai te ajudar na produção de melatonina. Presta atenção, ele promove um relaxamento muscular, inclusive te ajuda a relaxar para entrar nesse soninho reparador. Muita gente com dores pelo corpo, as doenças inflamatórias também são amenizadas com magnésio, tá? E esse daqui é o magnésio quelato, com vitaminas B5 e B6. Também aumenta a produção de serotonina, que vai te dar a sensação de bem-estar, de prazer. Quer dizer, é o maestro dos minerais, é para você viver com mais qualidade, ter uma rotina longe das dores. E eu te falo, peça, porque eles estão fazendo uma promoção especial. Ligando agora no 0800 591 1101, 0800 591 1101, você garante seu magnésio. Aí você vai ter pique de disposição, porque a gente tem que cuidar da gente para cuidar bem de quem a gente ama, tá certo? 0800 591 1101. E comprando o magnésio quelato da Joy hoje, você paga com desconto de 60% em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vai faturar de presente um massageador eletrônico que é delicioso, tira as dores de fora para dentro, e ainda pode escolher vitamina D3, cálcio ou óleo de cártamo, que é o famoso seca-barriga. Mas tem que ser para quem ligar agora, são as 100 primeiras ligações. 0800 591 1101. Também tem a oportunidade para você pagar no boleto bancário com parcelinhas. Importante é você ligar lá e começar a tomar o seu magnésio quelato da Joy. 0800 591 1101. 250 miligramas por dose, tá? Esse é bom. Fórmula única e exclusiva da Joy, que é essa empresa que a gente ama e indica para você com bastante tranquilidade. Aproveite, mão no telefone porque é agora. Doutora Jaqueline Santin, o nosso cinegrafista Abed perguntou o exemplo do filho dele, Bernardo, de 4 meses, que está tossindo bastante, né? Uns 3 dias. Tá certo. 3 dias que tá tossindo. E aí, o que o pai e a mãe devem fazer? Perfeito. Primeiro, pensar que a principal hipótese é que seja uma infecção viral respiratória. Aí vem aquela dúvida, será que é só uma gripinha ou será que ele está evoluindo com bronquiolite? Então, sempre observar sinais de cansaço, como eu falei. Ofegância, pescocinho e barriguinha afundando. Também observar, se tiver febre muito alta, febre por mais de 3 dias, ficar moado sem febre, também levar ao médico para examinar. E o que fazer agora que ele não tem os sinais de alarme, graças a Deus, eu não estou vendo sinais de desconforto respiratório? Reforça a mamada, porque ele vai precisar se hidratar bastante. E sobre inalação e lavagem nasal, pense assim, o catarro está lá. A inalação vai amolecer esse catarro, mas ela não vai remover o catarro. Principalmente porque ele é muito novinho, então a tosse dele é pouco eficaz. A gente dá aquela tosse forte e consegue expectorar bem. O bebê ainda não tem uma tosse muito produtiva, muito forte. Então você pode fazer a inalação para amolecer e depois a lavagem nasal no narizinho dele para realmente remover o catarro. E tem alguns sugadores de meleca hoje, né, que a gente tem no mercado, que a gente pode arrematar. Então, se eu puder dar uma ordem, eu falaria primeiro a inalação, depois a lavagem e, por último, se necessário, um pouquinho do sugador de meleca. E isso frequente, aí pelo menos manhã, tarde e noite, nessa fase mais ativa da doença. Obrigado. Imagina. É o que nós estamos fazendo. Perfeito. Obrigado. Imagina. Perfeito. E fica essa dica para todos. Sim. Né? Tem mãe que fica apavorada quando um bebezinho começa a tossir nessa fase e já quer levar ao pronto-socorro. É verdade que levar ao pronto-socorro pode ser arriscado nessa fase? Pode, né? A gente está falando de filas de horas, né? Numa sala de espera cheia de criança tossindo, então realmente a gente pode entrar com vírus e sair com 2 ou 3. O fato é que quando o bebê é muito novinho, essa insegurança bate mais forte e é importante que o pronto-socorro faça uma triagem para passar esses nenéns mais rápido pela fila, né? Perfeito. Doutora Jaqueline Santin, essa pneumologista e pediatra maravilhosa. Se eu puder te indicar uma médica de confiança, tá aqui, olha, DRA Jaque Santin, queridíssima e muito estudiosa. Obrigada, DRA Jaque Santin. Segue lá, você sempre posta informações interessantes, né? Sim, obrigada, muito obrigada. E até a próxima, Deus doutora. abençoe, obrigada. Obrigada, a você Tchau, também. pessoal.
A gente vai aprendendo muito, né? Você vê, às vezes a gente não para pra pensar, por que a gente tá com tosse? Pra expectorar. Tem muita gente reclamando que pegou um resfriado e ficou com uma tossezinha, mas porque ainda tá precisando expectorar, né? Gente, deixa eu falar uma coisa boa pra vocês. São Paulo tá em festa. São Paulo tá em festa, celebrando alguém muito importante. Você sabia que agora a cidade de São Paulo tem um mascote oficial? Você deve ter visto por aí. Gente, é o Paulistinha. E olha, não é qualquer mascote, não. O personagem foi criado pelo genial Maurício de Souza e faz parte da comemoração que a Prefeitura de São Paulo está fazendo pelos 90 anos do cartunista. A homenagem não para aqui. Ainda teremos estátuas do personagem pela cidade, banco de bronze com Maurício e a turma da Mônica no Trianon, um desfile inédito no Sambódromo do AMB, carros alegóricos, distribuição de gibis e muitos personagens. Gente, é pra curtir com a família toda. Acompanhe essa e mais dicas do Paulistinha pelo site paulistinha.prefeitura.sp.gov.br. Tem muita coisa boa que o Paulistinha vai trazer. E eu quero encerrar antecipando meus parabéns ao Maurício de Souza e agradecendo à Prefeitura de São Paulo que transformou a obra do artista em patrimônio cultural e material da cidade. E claro, dando boas-vindas ao Paulistinha, né? Afinal de contas, nosso mascote fofo demais. Ó, vamos lá. Pensando nas ruas de São Paulo, a gente tem que lembrar que existem regras novas. Quem dirige sabe que renovar a CNH pode gerar dúvidas, então é por isso que a gente traz o assunto, porque também pode envolver burocracia. Mudanças recentes na legislação prometem tornar esse processo mais simples para milhões de motoristas brasileiros. Entre as novidades estão a renovação automática para condutores com bom histórico no trânsito. E além disso, o processo para tirar a habilitação também está mais flexível, com opções que incluem aulas em autoescolas, plataformas digitais e diferentes formatos de aprendizagem. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a simplificação dos procedimentos já gerou uma economia estimada em mais de 854 milhões para a população. Agora, quais são os cuidados que continuam sendo necessários? Para esclarecer todas as dúvidas, recebemos o advogado, o Dr. José Roberto Fogaça, especialista em direito de trânsito. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Estamos aqui para esclarecer o povo. Vamos lá. Primeiramente, vou dar um livro para você que eu fiz na pandemia. De olho no trânsito e no bolso. Isso. Bom, porque é o que eu tava pensando. Outro dia uma amiga falou assim, eu ando mesmo no corredor de ônibus. Eu falei, nossa, você tá com dinheiro para pagar a multa, né? É gravíssimo essa multa. Além de perder a carteira, de correr esse risco, ainda tem que pagar e pagar caro. Pagar caro. Na verdade, o trânsito, ele no Brasil é bem rigoroso atualmente, né? Só que agora, com uma nova lei agora, as pessoas flexibilizou um pouco. As pessoas tirar a CNH. Só que a punição ainda é muito rigoroso. E tem que ser, né? Muito rigoroso. Segurança para todos. Eu gosto de lugar com regra, é lugar que funciona bem. Mas eu acho que também tem um pouquinho de exagero algumas coisas. Eu acho um pouquinho de exagero. Vou dar um exemplo para você. Você pegou uma punição de 8 meses. Se nesse período, se emprestou o carro pro João, pro Francisco, ele levou uma multa, a pessoa é caçada por 2 anos. Quer dizer, então eu acho que um pouco exagero. Verdade. Quem trabalha de táxi, de Uber, eu acho um pouco a pessoa ficar 2 anos sem trabalhar. Eu acho um pouquinho meio exagero nisso. Tá vendo? Quem conhece, conhece, né? Porque a gente vê, quando fala de lei de trânsito, eu penso assim, em dirigir alcoolizado, que eu acho que tem que ser bem... Sim, muito rigoroso, concordo com rigoroso, tem que ser concordo com isso. Avançar um farol, porque coloca a vida das pessoas em risco. Mas assim, a punição em si, a punição mínima é 8 meses. E nesses 8 meses, por exemplo, o seu marido, o seu irmão pegou o carro, deu uma saída pro carro e levou uma multa e não chegou para ele transferir, ele fica 2 anos sem carta, poxa. É complicado. É um pouco exagero. Aliás, para tirar a carta agora, tá fácil. Tá fácil e barato. Porém, as aulas são 2 aulas. Se a pessoa tentar fazer o teste com 2 aulas, não vai conseguir passar.
A pessoa, eu acho que no mínimo detalhe tem que ser 10 aulas para a pessoa pegar bem firme mesmo. Como é que a pessoa com 2 aulas já vai dirigindo em São Paulo, gente do céu? Não dá. Numa cidade como essa tem que ter bastante prática. Isso? Né? Tem que ter bastante prática. Mas aí, bom, essa é a principal mudança. É a mudança ideal, agora a renovação automática. Mas pessoas pensam que é automático para todo mundo. Não é para todo mundo. Por exemplo, acima de 60, não é, idoso já não é automático. PCD não é automático. E pessoas que têm algum problema, por exemplo, na CNH, que nos 12 meses não levou nenhuma multa, sim. Agora tem que aderir, tem que fazer entrar na CNH digital e colocar e se aderir ao RNPC. Coloca na CNH digital e isso vai aparecer lá para a pessoa aderir ao sistema do governo. Bom, eu já estou entendendo o seguinte, que eu quero a sua participação nessa pauta. Qual é a sua dúvida? Porque a gente vai fazer pergunta e resposta. Ao vivo aqui agora. Então segura já porque vem, hein? E aí eu quero que você capriche nas perguntas. Chat do YouTube, Vida Melhor Oficial. E ó, se tá faltando ideia, creatina. Vai te dar essa ideia e vai deixar você cada vez mais esperto para sua direção, que isso é muito importante, né, Cláudia? Você não pode ser disperso na direção. Isso é um fato, para você evitar de tomar multas. Está aqui a nossa creatina. Agora presta atenção para tudo que você está fazendo, porque agora, hoje, é a última oportunidade que amanhã já não vai ter mais. 80% de desconto e vai ganhar o sérum pagando em 10 parcelas no cartão. 80% de desconto e ganha o sérum. Pagando no cartão em 10 parcelas. Vezes. Agora, corre pro telefone porque só nós temos uma creatina como essa, uma creatina premium monoidratada com coenzima Q10 e colágeno tipo 2, só nós temos a Francis Life que tem essa creatina. Não existe outra igual essa no Brasil, Cláudia. Então, peraí, já anota 0800 771 3800. Já liga, não anota não. 0800 771 3800. É a creatina que eu, Cláudia Tenório, tomo todos os dias. Indico para as pessoas que eu amo. E amo falar dela para você porque ela é boa de verdade. Valendo hoje. Agora, e ó, para todo mundo que ligar neste momento. Agora presta atenção, quando você toma um scoopzinho desse aqui de creatina, primeiro, ela é uma delícia, sabor de abacaxi que todo mundo gosta. Aqui a gente toma e também a gente dá para as pessoas aqui fora das câmeras, porque todo mundo pede. Presta atenção, colesterol vai abaixar. Triglicérides vai abaixar, te garanto isso. A gordura no fígado vai amenizando até acabar a sua gordura no fígado. É só tomar creatina. É um cardioprotetor, vai proteger o seu coração de ataques cardíacos, tudo isso e muito mais. Ou seja, protege o seu músculo do coração e protege toda a sua musculatura, revigorando essa musculatura. Paulinho, mas eu tô fraquinho, eu tô fraquinha, minha musculatura não tá dando conta, não tô levantando direito da cadeira, tem que alguém me ajudar? Presta atenção. Isso é o quê? A força muscular que está falhando, porque está precisando de creatina. Liga agora. E vai fazer a prevenção às demências e principalmente ao Alzheimer. 0800 771 3800. Olha o que a doutora Renata de Nóbrega fala, gente. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo. Então passa a mão no telefone 0800 771 3800, presta atenção, 80% de desconto, se você pagar em 10 parcelas no cartão, você ganha ou o sérum dia, ou o sérum noite, ou o clareador, você escolhe um deles. Agora, tem outras formas de pagamento, todas as formas de pagamento, com frete grátis para todo o Brasil, e agora, presta atenção, 80% de desconto, é a última oportunidade. Corre pro telefone. Obrigado, Cláudio. Vou lá em casa. Francis Life é esse, creatina maravilhosa. Pergunta na tela, Dr. José Roberto Fogaça e Silva, advogado, especialista em direito no trânsito, responde. Presta atenção. Paulo Vieira, doutor, recebi uma multa em 2024 por transitar no horário que não era permitido por causa do rodízio. Até hoje a multa ainda consta no sistema do Detran. O tempo para expirar a multa não é mais de um ano?
Não. Boa pergunta, boa pergunta. 5 anos que expira. Se até 5 anos você não chegou para você a notificação, aí sim expira. Puxa! Próxima pergunta, então. Obrigada, Paulo Vieira. Carlos Rei, boa tarde, doutor. Sou o Carlos, tenho 38 anos. Durante a pandemia, deixei de renovar minha CNH por dificuldades financeiras. Agora quero regularizar minha situação. Existe algum prazo ou penalidade nova que eu precise conhecer? Não tem penalidade, é só você ir no Poupa Tempo, você resolve lá. Rapidinho. Rapidinho. Show. Obrigada, Carlos. Próxima pergunta, Eduardo Ferreira. Doutor, recebi uma multa que considero injusta e pretendo recorrer. Com as novas regras, os recursos ficaram mais fáceis ou continuam sendo uma verdadeira batalha para o motorista? Continua a batalha. Entra no site do próprio do Gov, no site se a prefeitura faz de São Paulo. Se é do Estado, é Estado. Ou se é da Polícia Rodoviária Federal, pelo site da Polícia Rodoviária Federal. Pelo Gov. Tudo pelo Gov. Tá joia. Ricardo Mendes, faço uso de óculos e recentemente meu grau aumentou bastante. Se eu for parado sem os óculos por esquecimento, isso pode gerar multa ou até problemas na CNH? Olha, de acordo com o agente que parou você. Se de acordo com o agente não viu o seu CNH ou deixou de ver, é questão da fiscalização. Tá, mas por exemplo, a gente não pode mentir, né? Não. Mas se eu falar que eu tô de lente, o agente não vai saber. Então, o que eu falei pra você, de acordo com o agente tá ali, ele vai sentir. Será que tem gente chato assim? Tem Vou chato. fazer uma pergunta agora que chegou outro dia de uma amiga, perguntando se eu sabia o que responder. Eu falei, vou perguntar pro doutor José Roberto Fogassi Silva. Ela parou o carro numa rua onde não tem placa de estacionamento proibido e levou uma multa para o estacionamento. Sem a placa? Não tem placa. Aí eu falei, vai de uma esquina até outra, veja se tem uma placa. Não tem. Tira uma foto, faz o recurso. Primeira instância, se perder, tem a segunda e depois tem a terceira instância. Uma das três você vai ganhar. Tira a foto e comprove que realmente lá não tem placa. E demora quanto tempo isso? Normalmente o recurso demora em 30 dias. É rápido. Rápido. Então tá jóia. Agora, se você quiser facilitar a sua vida, tá aqui. Doutor José Roberto é o @especialista trânsito _. Siga especialista trânsito _. E ó, qualquer dúvida, 11 9 6213 4000. 11 9 6213 4000. Alguma consideração, alguma coisa que você trouxe no coração para falar pra turma? Falar pra pessoa, respeita o trânsito, respeita o farol vermelho, respeita as guias, porque as guias estão dando muita multa. E quando você viajar, olha a CNH e o documento, porque todo mundo esquece. Às vezes viaja, nem viu que estava vencido, né? Outro detalhe, as pessoas quando vai pagar o documento, pagam o IPVA. Porém, o principal não paga, que é o licenciamento. É aí que dá a pressão do veículo. Ó, e você não pode correr esse risco. E quem entrar no Instagram, posso dar esse livro? Claro. Quem quiser entrar no Instagram, só me dá o endereço, vai ser gratuito esse livro pra você aí. Esse livro aqui, Mas ótimo. tem que entrar, seguir e curtir e comentar. Eu quero o livro. O livro. Especialista Trânsito. Eu mando pra você gratuitamente, até o correio é grátis. Ó, Especialista Trânsito. Não deixe de pedir porque você vai gostar muito. Doutor Zé, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Muito obrigado, Até a viu? próxima. Até a próxima. você também, uma boa tarde. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés e até amanhã. Tchau, tchau. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Damos continuidade ao nosso programa da Anatomia do Poder, hoje com o privilégio de entrevistar um queridíssimo amigo, também como eu, professor que eu fui, e ele é professor da Universidade Mackenzie, e na verdade é uma universidade, apesar de formada na USP, ter os meus primeiros títulos acadêmicos na USP, formada ainda na década de 50 com o professor Ivete. Nós éramos contemporâneos na faculdade. Toda a minha carreira universitária, por uma série de motivos, inclusive de natureza, na época do governo militar, eu fiz toda a minha carreira no Mackenzie
depois da titulação que obtive na Universidade de São Paulo. E o professor Diogo é meu companheiro em Mackenzie. Eu, como sou professor emérito, eu não deixo, apesar de já não dar mais aula lá, de estar presente pelo fato de que o título de professor emérito a gente não perde nunca. E eles que me deram, eu posso dizer que é meu companheiro da universidade. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro com 170 sonetos que eu fiz depois que faleceu a minha esposa para minha esposa. Foi minha colega de faculdade e começamos a namorar ainda no cursinho, os dois com 18 anos, de maneira que vai aí sonetos de amor para Ruth ausente. Eu espero mandar ainda amanhã cedo para você. Meu caro Diogo, vamos então falar sobre o tema que você colocou, que eu considerei de extrema importância, a necessidade de harmonia e independência dos poderes. Nós lutamos na Constituinte para que a independência e a harmonia dos poderes havia. Nós saímos de um regime em que havia um poder dominante e queríamos que não houvesse mais nenhum poder dominante. Os poderes tivessem suas competências exaustivamente colocadas na Constituição, o que aconteceu, os artigos 44 a 135, e cada um nas suas competências sem invadir. E é isso que hoje nós, advogados, de alguma forma temos combatido para que se volte a ter o espírito da Constituinte, principalmente por um aspecto que parece extremamente importante, é de que a advocacia ela passa a ter o papel de defesa, do direito de defesa, a defesa mais importante que é a advocacia, quando os poderes são harmônicos e independentes. Quando os três poderes correm o risco de se tornarem poderes políticos, nós temos, como por exemplo, já estamos tendo as sustentações orais nas audiências virtuais, em que nós não sabemos, inclusive, se os ministros ouvirão ou não as sustentações que são apresentadas. Por isso, esse tema que vai o amigo colocar agora é de extrema importância. Com a palavra, Diogo, para falar sobre isso. Professor Ives, primeiro agradecer a gentileza do presente. Fico muito honrado de receber mais uma produção do professor. Como eu disse no bloco anterior, professor Ives, isso eu falo, eu acho que não é só uma preocupação do Instituto. O Instituto, se participou com Vossa Excelência na presidência, em participação das diretas já, até um trabalho magnífico sobre um programa não sei se o senhor lembra do programa de desburocratização, de inúmeros textos maravilhosos sobre o papel dos tribunais, o papel da organização estatal. Não é diferente no cenário, não será diferente no cenário contemporâneo. Obviamente que há uma discussão colegiada dentro do Instituto, mas há uma preocupação muito evidente que talvez seja uma preocupação dos próximos anos, que é justamente, como eu disse, não será apenas defender o primado da justiça, o primado do poder judiciário, o ensino jurídico, mas efetivamente o compromisso com as instituições, entender a função primária, essa releitura que se quer dar aos poderes constituídos. E nós temos questões muito delicadas, e isto tem sido parte dos debates do Conselho sobre, por exemplo, uma questão envolvendo as decisões monocráticas. Não só a questão da sustentação oral, como bem colocado recentemente aqui no programa pelo nosso presidente também, Rui Fragoso, não é? Que você fala, não se sabe para quem você está falando, falta de acesso aos desembargadores, falta de acesso aos ministros, enfim. Mas, fundamentalmente, hoje, em relação ao poder judiciário, por exemplo, uma preocupação fundamental é essa. Como trabalhar esta função monocraticamente quando nós estamos falando de um tribunal.
E há uma ponderação, por exemplo, de um conselheiro, Hamilton Dias de Souza, um grande conselheiro que nós temos, olha, isto nunca foi assim. O porquê que isso está acontecendo? Então, esta é uma questão que nós precisamos enfrentar. Existe um tema também perene, professor Ives, e aí eu me lembro dos livros de Vossa Excelência, os livros azuis, que eu tive contato logo quando eu comecei a trabalhar com o professor Renan Lotufo. Primeiro dia de estágio, eu já tive acesso ao livro de Vossa Excelência, não é? Os comentários ao Código, à Constituição Federal. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a interpretação da omissão, não é? A ação direta por omissão. Como é que Existe uma passagem maravilhosa do ministro Eros Grau, de Vossa Excelência, citando Vossa Excelência também, nós precisamos institucionalizar a questão da mora legislativa, isso não é trabalhado. Foi falado isso lá na greve dos servidores públicos e nunca mais foi redebatido. E em relação ao próprio poder legislativo, nós temos a velocidade da reforma, das reformas que não estão sendo debatidas. Então, o Instituto, como instituição, tem que se envolver nesses debates, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Nós não sabemos mais se o Poder Judiciário legisla ou se o Poder Legislativo acaba judicando. Então, é preciso que toda a comunidade jurídica se debruce e faça essa leitura, não é? Porque senão nós vamos entrar numa crise institucional muito grave. Eu estou absolutamente convencido que o Diogo está sendo apresentado, isso que tem sido discutido no Conselho. O Hamilton, inclusive, quando eu fui presidente, era meu vice, ao lado de Celso Bastos. Tinha uma diretoria de primeira linha. Puxa vida! Porque o Hamilton e o Celso eram dois dos 3 vice-presidentes nossos, e o que foi também comentarista comigo da Constituição. Mas o dado que mais me preocupa é de que, no momento que eles adotaram o que eles chamam de uma corrente de jurisdição constitucional, de jurisprudência constitucional, chamam de jurisprudência porque eles fazem a lei como se fosse jurisprudência, mas, na verdade, uma nova lei reescrevem a Constituição, nós passamos a ter 3 poderes políticos. E no momento que passamos a ter 3 poderes políticos, nós passamos a ter uma diminuição do direito de defesa. O advogado hoje é pior tratado no Supremo Tribunal Federal do que era tratado quando eu me advoguei. Em 62 eu já sustentava no Supremo, 5 dos ministros não tinham nascido, e era recebido pelos ministros. Hoje nós somos recebidos do assessor, para ver se recebe, porque mesmo assim tem que se marcar. Então nós temos tido uma redução, entende, que tem preocupado muito a advocacia. E se o Poder Judiciário não voltar a ser um poder técnico, por isso está em terceiro lugar, segundo é o Legislativo, que só tem a maioria da nação, primeiro é o Legislativo, que tem a totalidade da nação, situação e oposição, nós corremos o risco de repente, estarmos aí com um poder, apesar de constituir de excelentes pessoas, são realmente bem preparados, tanto os ministros, desembargadores, etc., mas um poder que está pretendendo, digamos, impor o seu pensamento, e no Supremo eles foram eleitos por um homem só pelo presidente, não por 150 milhões de brasileiros. Acho que isso a gente tem que bater com a delicadeza necessária, que é a lição, e eu tenho um livro escrito do atual composição do Supremo, com 6 dos ministros, sei perfeitamente a sua qualidade, nós temos que bater, enfim, no sentido de que aquilo que foi apresentado, só os constituintes podem mudar. Não é um reescrever a Constituição com base numa teoria de sistemas parlamentares de governo, onde não há uma situação, digamos, separação nítida de poderes, como existe no presidencialismo. Nós estamos chegando ao fim do programa, eu gostaria das suas considerações finais, meu caro Diogo. Professor Ives, como passou rápido o tempo, eu fico extremamente feliz e assim,
esse é um desafio que nós, como advogados, como professores, e veja, essa é uma questão, professores, me permita também uma observação, não é um problema eminentemente constitucional, não. Uma questão da vaguidade semântica que nós estamos criando em legislações como o Código Civil também é muito perigosa. O ativismo judicial precisa ser debatido e está sendo debatido. Esse será o papel nosso dos próximos anos, como advogados, como instituição, obviamente sempre defendendo o primado da democracia, das decisões colegiadas, e este, de certa maneira, é o que nos traz segurança. Segurança jurídica é aquilo que nós estamos efetivamente sempre defendendo no nosso dia a dia. Eu agradeço mais uma vez o convite, professor, e reitero aqui a minha profunda admiração pelo senhor. Olha, não é menor do que aquela que eu tenho pelo amigo. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.